Olá, estamos chegando com mais um Câmara Esportiva e hoje, terça-feira, vamos falar bastante sobre a situação do América, que vai encarar o Santa Cruz de Recife, e o ABC ainda com chances remotas, porém com chances ainda de permanecer na Série C do Campeonato Nacional. O árbitro que falhou, deixou de marcar 2 penalidades na partida contra o Retrô, foi punido. Então, tudo isso a gente discutindo com o nosso comentarista Pedro Neto. Boa tarde, Pedrão. Muito boa tarde, Hugo. Muito boa tarde a você que nos acompanha, você que está aqui junto conosco no Câmara Esportiva. Pois é, Hugo, a punição do árbitro, no fundo, isso não dá em nada. O que é que você chama de punição? O afastamento por 2 jogos, 3 jogos, 6 jogos? A pontuação que o ABC, vamos dizer assim, deixou de conquistar, 2 pontos, vão repor ao ABC. E quando eu falo do ABC, poderia ser qualquer um outro clube, porque isso acontece com frequência. Mas não, o que acontece muito, Hugo, é o seguinte: puniram o árbitro, beleza. O cara vai ficar 2, 3 jogos, 4 jogos afastado, beleza. Quando ele volta apitando inclusive uma série superior, Vai entender o negócio. Ele é premiado pelo erro. Ele é premiado pelo erro, cara, tá? E não dá em nada. Só tem uma forma de resolver isso. Chama-se o VAR. Sairia muito mais em conta para todo mundo. Mas o problema é que a CBF alega que não tem dinheiro, coitada. Eu não consigo entender, Pedro, como que não tem o VAR, pelo menos para as últimas 3 rodadas da Série C, que é aquele momento onde os times estão disputando o G8 e estão tentando sair da zona de rebaixamento. No meu entendimento, pelo menos ali nas 3 últimas rodadas, talvez nas 5 últimas, mas se não tem dinheiro, pelo menos nas 3 últimas rodadas da Série C, deveria ter o VAR, Pedro. Pelo amor de Deus, dinheiro tem, cara. Dinheiro tem muito. Seria problema manter pelo menos nas 3 últimas rodadas? Não, Hugo, todos os jogos ter VAR. Se você não pode ter o VAR completo, como nós chamamos, que você tenha um pela metade. Mas vou dar um exemplo. O América Futebol Clube. O América, em 2 jogos, se não tivesse VAR, o América tinha sido eliminado da Série D. Primeiro jogo lá no Imperatriz do Maranhão, você lembra disso? O VAR foi o principal responsável, porque o VAR anulou um pênalti marcado pelo árbitro e depois chamou o árbitro para marcar uma expulsão do jogador que foi em cima do Ferreira, ok? Que o árbitro não tinha marcado nada, nem falta tinha dado. E aqui em Natal? Aqui foi pior ainda, porque o América tomou um gol aos 44 segundos. Ia para os pênaltis a partida. Ia para os pênaltis. Ah, mas quem é que está garantindo que o América perderia? Ninguém está garantindo nada. O que eu estou dizendo era o seguinte: você poderia ter beneficiado um clube que não fez jus àquilo, que utilizou de recursos que não cabem dentro da regra do futebol. Como o Retrô foi beneficiado. Exatamente. Como o e o ABC prejudicado. Prejudicado, cara. Então, quer dizer, sabe, é uma coisa assim de você não acreditar. Coloca o VAR, meu filho, em todos os jogos. Mas a gente não pode, Pedro, também, em hipótese alguma, eximir aí toda a campanha vexatória do ABC ao longo dessa Série C, com planejamentos equivocados da diretoria, do executivo de futebol, o Agnello Gonçalves, que foi mantido pelo presidente Eduardo Machado, e aí a gente não pode também passar pano, que o Eduardo Machado errou ao manter, ao dar todas as chaves aí do ABC para esse executivo de futebol, que simplesmente destroçou o futebol do ABC Futebol Clube. O presidente Eduardo também tem sua parcela de culpa, né? Não, são 2 coisas completamente distintas, Uma é você ter a certeza e a convicção de que as bolas, as 2, no caso, contra o Retrô, foram pênalti. Fato. Paremos aí. A outra é você se fazer de maluco e dizer que Eduardo, que o ex-presidente de futebol, não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver. O ABC não está nessa situação pela última partida, não. O ABC não está nessa situação por causa dos 2 pênaltis que o árbitro não marcou, não. O ABC está nessa situação pela sua incompetência, pelos erros de planejamento, pelas contratações erradas, pela omissão de Eduardo perante os jogadores e o superintendente que ele contratou. O Agnello veio a Natal fazer o quê? Passear, pô. Passear. Vejam só, o ABC trouxe um técnico que o cara teve a cara de pau de dizer que não precisava do torcedor do ABC no estádio. É incrível. Porque ali, se é um presidente, sabe? Amigo, daqui de Caxias, você vai voltar a pé, por raio que o parta. Menos para Natal.
Mas não, ele veio e ainda treinou o ABC na última partida contra o Guarani, cara. Então, quer dizer, Hugo, não vamos aqui colocar a culpa da possível queda do ABC, que do meu entendimento o ABC cai, não é porque eu não acredito que o Botafogo não possa vencer a equipe do Anápolis, não. No meu entendimento, o Botafogo pode vencer, muito embora o Anápolis esteja invicto a 7 jogos e o Botafogo só tenha vencido uma partida fora de casa. Mas é porque o Botafogo vai ter que sair para o jogo, que o Botafogo sabe que não interessa outro resultado que não seja a vitória. Eu temo muito mais, Hugo, é porque o ABC não tem forças nem equipe suficiente para vencer o Itabaiana dentro de casa. Porém, é bom lembrar que o Itabaiana teve aí 4 jogadores expulsos na partida passada. 2 reservas, 2 titulares. 2 reservas, 2 titulares diante do Maringá e, quer queira, quer não, acaba pesando nesse elenco para essa partida tão importante. O ABC, se bem que o ABC encarou um retrô também esfacelado e não tirou proveito, né, Pedro? Porém, não deixa de ser uma vantagem aí para o ABC. Sem dúvida nenhuma, você vir jogar em casa, o adversário fragilizado, os jogadores expulsos e tudo mais, isso é uma vantagem. O problema é que, como eu estou falando para você e para os nossos telespectadores aqui, o problema é a confiança nos jogadores do ABC, na equipe do ABC, que ninguém tem. Ninguém tem. Uma equipe, Hugo, que só venceu 2 jogos fora de casa, que vai ter um recorde negativo de nunca ter vencido em casa uma partida, que é o que acontece com o ABC, né? Até hoje, não venceu ainda dentro de casa. Como é que eu vou dizer que está tudo certo no ABC? Está tudo errado, amigo. Está tudo errado. Pela primeira vez na história do ABC, o ABC vai passar um ano inteiro somente sofrendo. Perdeu pré-Copa do Nordeste, não se classificou para a Copa do Nordeste, primeira fase da Copa do Brasil, campeonato estadual e rebaixado para uma Série D. Você quer um ano pior do que esse, Hugo? Horrível o ano do ABC. Horrível. E eu não percebo tanta mobilização nas redes sociais, né, em relação a críticas mais pesadas por parte da torcida, Pedro. Isso aí realmente me impressionou, porque em outros anos, até menos piores, eu vi o pessoal batendo mais ali no Bira, em outros presidentes. Não estou defendendo aí que o pessoal fica chincalhando o Eduardo, nem nada. Só estou falando que em outros momentos menos piores eu percebia uma crítica mais ferrenha ali da torcida, que não estou vendo tanto neste ano, nesse momento. Eu concordo demais com você, cara. Demais, demais, demais. É impressionante, né? Porque se você dissesse assim, Pedro, mas está havendo um movimento muito forte da torcida. Não. Parece que a torcida do ABC se habituou a levar porrada. Parece que sabe, se habituou com as derrotas. Parece que se habituou a ser motivo de chacota. Parece que se habituou a ver uma equipe fragilizada. Parece que se habituou a perder aquela coisa de, não, nós temos condições de sairmos dessa. Não, está tudo bem, se ganhou, ganhou, se perdeu também, não faz diferença, sabe? É mais ou menos assim. Então, isso é preocupante. Viu? Eu diria que a situação do rival, do América, vai determinar muito também, Pedro, sobre o posicionamento da torcida em termos de cobrança, né? Porque a gente sabe que meio que uma torcida vive em função do momento do outro time. É o que a gente percebe aqui. A gente não vai tapar o sol com a peneira e ser hipócrita de dizer que, o torcedor só... Não, se o América está bem, a torcida do ABC também fica mais chateada. Se o ABC está bem, a torcida do América fica muito mais irritada quando o time está mal. Essa é a realidade. E se o América subir, por exemplo, e o ABC cair, aí, nesse caso, a irritação fica muito maior. Eu concordo demais com você. Se porventura o América vier a subir e o ABC cair, talvez o torcedor do ABC acorde para o que está acontecendo. Agora, se o América não subir e o ABC cair, é como se o ABC tivesse ganho título para os torcedores do ABC. É uma coisa que não dá para você entender. Porque, bicho, eu torço primeiro pelo meu clube, pela minha equipe. Eu não quero saber do adversário. Mas ultimamente é isso, Pedro, que a gente vê o nível que chegamos, o momento não, a gente não está falando de algo recente, não. Já de algum tempo, já de alguns anos, que a felicidade do americano é ver o ABC perdendo e a felicidade do ABCdista é ver o América perdendo. Porque os times não dão alegria para eles, né, Pedro? Essa é a realidade. E é lamentável, Pedro. Concordo com você demais, demais, demais. A alegria do ABCdista é ver o América se dando mal. A alegria do americano é ver o ABC caindo. Quer dizer, era para ser o inverso, né, Hugo? Mas eu vou torcer por mim. Eu vou torcer pelo meu clube. Se o outro vai cair ou não, isso é problema dele. Mas não, o cara fica torcendo para que o outro se dê mal. E você, não, depois eu vejo o meu clube, né? Fazia anos
E nós vimos sempre ABC e América aqui, ó, na parte de cima da tabela, numa Série B. De 2014 para cá, há 11 anos, nós só estamos vendo isso aqui. Cada vez mais estamos no buraco. E aí você pega agora, cara, os jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o ABC sendo prejudicado pela arbitragem. O que diabos é que pode ser feito? Nada. Porque o nosso futebol, o futebol do Rio Grande do Norte, está entregue, pessoal. Está entregue. Então, infelizmente, é o preço que se paga quando não se tem comando. Pois é. E falando do América, Pedro, ainda está havendo esse impasse sobre o dia do jogo de ida entre Santa Cruz e América, né? O Santa Cruz quer que a partida seja realizada no sábado, mas tem jogo de um dos grandes também lá, também no sábado. Sábado joga o Náutico, às 17 horas. Pois é, e aí possa ser que seja na segunda também. Vamos lá, para atualizar o torcedor. Eu acredito que agora no início da tarde devemos ter essa decisão. Náutico joga no sábado, 17 horas. Todos os jogos da Série C serão às 17 horas, isso é, no mesmo horário. O Sport joga no domingo. Então o Santa Cruz não tem dia para jogar, nem sábado, nem domingo. Santa Cruz teria que jogar, ou terá que jogar na segunda-feira. Muito bem. O presidente da Federação Pernambucana, aquele mesmo que disse que o Mirassol não era para disputar uma Série A porque não tinha futebol, nem torcida para isso, e hoje ele está vendo o Sport aí sendo lanterna da competição, junto com a governadora do estado de Pernambuco, a Raquel Lira, estão querendo que o Santa Cruz jogue no sábado, na Arena Pernambuco. Por quê, Hugo? Porque a alegação deles é a seguinte: primeiro, recentemente a Prefeitura de Pernambuco, o governo de Pernambuco fez um concurso, Hugo, e 2.400 homens foram colocados para dentro da polícia. Então, o que é que a governadora disse? Que a polícia tem que garantir aos torcedores que eles possam ir para o estádio. Segundo, como o jogo do Náutico é nos Aflitos, que fica ali no centro da cidade, na Rosa e Silva, e o Santa Cruz será no estádio Arena Pernambuco, a 40 quilômetros de distância, então a governadora de Pernambuco e os dirigentes do Santa Cruz entendem que podemos ter os dois jogos no mesmo dia, no sábado. E um detalhe, terceiro, que a rivalidade maior, e nós sabemos que é verdade, não é Náutico e Santa Cruz, e sim Santa Cruz e Sport. Então, como é Náutico e Santa Cruz que jogariam ou que jogarão no mesmo dia, o risco de um problema ele é menor. E eu acredito que nessa hora vai prevalecer a política. O que é que você chama prevalecer a política? Acredito que a governadora de Pernambuco, a Raquel Lira, junto com o presidente da Federação Pernambucana, levarão vantagem em relação àqueles que torcem para que seja o contrário. Porque, infelizmente, a Federação Pernambucana tem uma força muito maior dentro do cenário político brasileiro e a governadora do estado, no caso a Raquel Lira, se envolveu também na situação e disse que quer, na realidade, que o jogo seja no sábado. Se vier a ser na segunda-feira, para mim será uma surpresa. Pois é, Pedro, falando sobre o time do América, é uma partida difícil, a gente sabe da força da torcida do Santa Cruz, que deve comparecer em peso, assim como a torcida do América também deve lotar a Arena das Dunas, mas a gente percebe ali que o time não vem rendendo. Diante dessa circunstância, Pedro, do fato do Dudu está muito mal, isso aí todo mundo está vendo, é nítido, quanto está mal o Dudu. Será que para essa primeira partida o Guzmão pode surpreender? Pode de repente sacar o Dudu e colocar mais um volante, um cara que possa chegar na frente, mas que tenha mais pegada, que seria o Marquinhos, que é um jogador da confiança dele, Pedro? Vamos lá, respondendo a tua pergunta como Diego Estiprador por partes. Primeiro, o Santa Cruz é favorito? Não. O América é o favorito? Não. Eu vejo as duas equipes muito iguais. Então, se der uma partida, uma vitória do Santa Cruz, a outra do América, não tem nada de errado nisso, no meu entendimento, tá? Segundo, Dudu pode sair, Dudu às vezes nem entra. Ele nem entra. Então, pode acontecer do técnico sacar Dudu colocando o Marquinhos? Pode. Por que pode? Porque aí ele vai trazer a decisão para casa. Como essa decisão, Hugo? É uma decisão de 180 minutos, 2 tempos de 90, primeiro tempo jogado em Recife, segundo tempo jogado em Natal, não duvido nada que o próprio Gerson Guzmão diga assim, não, eu vou jogar lá em Recife um pouquinho mais fechado. Colocar o Marquinhos, que o Marquinhos ao menos marca, o Dudu não marca, não arma, ataca, não chuta, não ataca, não defende, não nada. Então eu vou colocar o Marquinhos em campo, vou proteger mais a minha zaga, até porque o América não terá um dos seus zagueiros, né, que vinha atuando, que é o Heitor, e o Guilherme é um jogador pesado, né? Então
Vou colocar 3 volantes ali, Ferreira, Aruá Subir a e o estatura Marquinhos. do time. Isso. Também vou subir a estatura da minha equipe, tá? É uma equipe alta. O Dudu não é um jogador alto e isso pode facilitar. Tudo isso são conjunturas que não significa dizer que será assim, mas eu acredito nessa possibilidade sim. Também acredito, né? E um ponto que talvez seja explorado pelo treinador do Santa Cruz é o lado direito, o lado esquerdo da defesa do América. O América, não que o Davi Gabriel seja um excelente marcador, mas é o titular e o Renan Siqueira, sempre que entra, deixa a desejar, não só na defesa, como também no ataque. É um ponto vulnerável e é a preocupação maior também do torcedor americano, Pedro. Não, e o Davi Gabriel não vai para o jogo, né? Não, então como ele não vai, a preocupação maior é o de Siqueira. Renan não apoia, Renan não ataca, Renan não defende, Renan não consegue dar um passe de 1 metro bom. Os cruzamentos de Renan são coisas assim absurdas. Por trás do gol, né? Por trás do gol. Então, essa é uma preocupação. Inclusive, teve um torcedor do América hoje de manhã que me perguntou, Pedro, não seria mais interessante colocar, por exemplo, o Lucas, que joga também na lateral esquerda, pelo lado esquerdo? Porque aí o Lucas, digamos, quebraria aquele jogador canhoto, né, que joga pelo lado direito do ataque do Santa Cruz, que geralmente dentro, fecha, né? em diagonal, né? E aí, para dentro, como nós chamamos. Com o Lucas, que é destro, isso seria quebrado. Mas sabe aquela coisa, é um risco que você corre? Improvisar um jogador pelo lado quando você tem um lateral de ofício, muito embora esse lateral nunca tenha mostrado potencial suficiente para ser titular. Mas nós estamos na terça-feira, quarta, quinta, sexta, para o técnico Gerson Guzmão decidir, né? Por exemplo, se ele faz essas 2 modificações que eu falei. Muito embora, no meu entendimento, no máximo ele pode fazer uma delas. Ou colocar o Lucas para o lado esquerdo, não colocando o Renan como titular, ou sacando o Dudu e colocando o Marquinhos. Eu não acredito que ele faça as 2 ao mesmo tempo. Você falou do erro da SAF do América em não ter contratado pelo menos mais um ponta, no mínimo, para o time. E aí o Henrique se lesiona. No que o Henrique se lesiona, o Gerson Guzmão acaba perdendo opção ali para repor o Dudu, que no meu entendimento nem titular deveria ser, né? Mas o Thiaguinho acabou voltando a ser relacionado, mas não entrou. O Romarinho nem relacionado vem sendo. O Ítalo é outro jogador que está ali recebendo o salário, mas também não é utilizado. E aí, Pedro, o que fazer? O Marquinhos vem agora como uma alternativa, mas não é um jogador tão ofensivo. Quando o América precisar de um homem para ser mais agudo, atacar o espaço pelo lado direito, com o que tem no elenco, o que é que ele deve fazer? Hugo, eu entraria um pouco mais precavido. Não, mas eu falo de uma circunstância onde o América precisa fazer um gol. Não, aí você tem que mudar colocando, por exemplo, mais um atacante. O América não tem um meia de ligação. O América tem Dudu. Tem um Romarinho que não Mas entra. o Romarinho nem no banco está indo. Romarinho, Você sabe que o Romarinho na Portuguesa Carioca, ele é um ídolo lá. ele né? era titular e o Anderson Rosa era Capitão. reserva, né? Só que me diga qual foi a partida que você viu do Romarinho aqui em Natal que você desmerece ser Mas titular. se tá aqui, se o cara está aqui, se o cara tem rodagem ali no futebol do Sudeste, Pedro, eu relacionaria o cara. É canhoto, atua por ali. Relacionar, eu até concordo contigo. Da titularidade vai uma diferença O enorme. que é que o Dudu está fazendo também? Para mim, nada. Nada. Eu buscaria um outro jogador. Agora, eu entendo que se o técnico não está levando o Romarinho nem no banco, é porque Romarinho nem nos treinos está conseguindo se destacar, Hugo. Veja só, o Thiaguinho nem entra. O Guzmão não tem confiança no Thiaguinho. O Guzmão não tem confiança no Romarinho. O Guzmão não tem confiança no Ítalo. Ou seja, as opções de banco... Não, os não caras- tem. Não o tem. técnico não acredita nas opções de banco. Não, ele não É levou. capaz até, Pedro, só desculpa, só para finalizar, é capaz até dele, numa situação emergencial, dele colocar ali o Eliardo junto com o Salatiel e não Amigo. porque não confia nos caras. Se você pegar, Hugo, teve uma partida, essa não, a anterior, que o técnico não levou no banco o Ítalo, Romarinho, E Thiaguinho? Thiaguinho e Taylor. É verdade. Não levou nenhum dos 4. Então veja onde o América chegou em nível de banco. Quer dizer, não tem banco, né? E aí, essa é a preocupação. Porque quando você perde um titular, você olha e diz assim, quem é que eu vou colocar? Eu não tenho. Eu não tenho. Uma outra opção é porque o América não tem reserva nas laterais, só tem Lucas Mendes. Mas uma outra opção para o treinador que gosta de dobrar, já que o Dudu vem muito mal, seria dobrar o Ricardo com o Lucas. Mas ele nunca fez isso, né? Não, é difícil demais. Mas é porque não tem um extremo de qualidade, Pedro, pelo lado direito. Mas sabe, até porque, Hugo, veja só, quando você dobra do lado direito, amigo, você fica basicamente somente com o lado esquerdo, tá?
Porque quando você dobra, é porque você está mais preocupado em defender do que em atacar. Sua preocupação não é o ataque, é a defesa. Tem 1, 2 marcando já. O primeiro na linha, o segundo mais atrás. Essa é, na teoria, geralmente A preocupação do cara é a segunda linha é o sem bola do cara. Exatamente, né? Não é do o com cara, bola. não é o com bola, tá? É aquele que passa. Então, bicho, eu não vejo, sabe como? Lado esquerdo deu certo por um tempo com o Moacir Júnior, você lembra? Que era o Renan e o Davi Gabriel, né? Mas por quê? Porque o Davi dava o primeiro combate ali na linha intermediária. Se passasse, tinha o Renan lá atrás. Isso geralmente era explorado, como o Moacir cantou várias vezes, porque o América tomava muitos gols por aquele lado. Lembra disso, não lembra? Sim, sim. Então, quer dizer, mas vamos aguardar. Hugo. Temos amanhã ainda quarta-feira, temos quinta, temos sexta. Vamos ver como é que fica. É isso, Pedro. E assim a gente chega no final de mais um Câmara Esportiva. Agradecer demais a você pela audiência, pela sintonia. Pedrão, tamo junto. Valeu, Hugo. Um grande abraço. Muito obrigado, Sidão, que hoje está aqui conosco, Vavá, Igor, o mestre Joãozinho Laranjal, toda a rapaziada aí. Valeu, minha gente. Até amanhã.